Olá pessoal, bom dia. Hoje é sábado, dia 3 de abril, né? Hoje é sábado de aleluia, dia de malhar os Judas, né? E cada um sabe muito bem qual Judas que quer malhar, né? E um momento que também serve na malhação dos Judas, né? Para extravasar o seu inconformismo, né? A sua indignação com algumas autoridades, com algumas pessoas, né? Isso é uma tradição popular que acaba acontecendo no sábado de aleluia, talvez por conta da questão da pandemia, do distanciamento social, não tenhamos essa manifestação popular, em que pese um bar no Rio de Janeiro ter proposto a malhação, né? Através de um vuduzinho que eles fizeram do presidente da República, o que é lamentável, né? Mas vamos lá, minha dica hoje, semana passada, a gente estava na extensão da quarentena, eu fiz algumas dicas de livros para vocês, e hoje, né, já que nós temos uma nova prorrogação da quarentena, essa semana que inicia amanhã, mas a partir de segunda-feira continuaremos sem o transporte coletivo, anunciado ontem. Então, eu quero mais uma indicação de livros, né? Eu tenho até comentado bastante sobre esse livro nas lives que eu estou participando no Movimento Conservador Capixaba e no Café da Manhã do Movimento Conservador Capixaba. Nesse momento que nós vivemos em nossa sociedade, né, violações expressas ou explícitas dos direitos fundamentais, né, como a liberdade de expressão, a liberdade do seu direito de ir e vir, a liberdade de propriedade, a liberdade do exercício da profissão. Um livro que eu quero indicar para vocês é um livro curtinho, algo em torno de 103, 108 páginas, dá para ler num dia, né? Ou em 2 dias. É uma fábula moderna, como se intitula, que é A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Orwell, né? No inglês não é lá essas coisas. A Revolução dos Bichos, que é do mesmo autor do 1984, é uma distopia, né? Mas ela está muito atual. Num contexto histórico da obra, essa obra ela foi pensada inicialmente a partir do ano de 1937 e ele só conseguiu realmente publicá-la em 1943 e ainda sofreu algumas resistências porque vocês verão que a obra faz um paralelo com a Revolução Russa, Stalin, Trotsky. E quando ele pensou em escrever essa obra em 1937, ele havia participado da Guerra Civil Espanhola e ele viu como socialista. O Orwell é um pseudônimo dele. O nome dele está aqui dentro, Eric Arthur Blair é o nome dele. Eric Arthur Blair é o nome dele, George Orwell é um pseudônimo. Ele e a mulher viram as atrocidades que o comunismo cometia na cidade de Barcelona e conseguiram fugir e retornar para a Inglaterra, porque eles eram cidadãos britânicos. E ele decide então contar essa história conjuntamente ao que ele tem de informações, o que ele acaba sabendo sobre a Revolução Russa. E aqui no começo dessa obra você tem o Major, que é um porco. A dificuldade que ele teve de publicar essa obra inicialmente, porque como estava em 43 ainda na Segunda Guerra, e Rússia e Inglaterra, Estados Unidos, em tese, eram aliados contra o eixo, ele compara os soviéticos, os comunistas, aos porcos. Então você tem um Major, que era um porco premiado da fazenda do Jones, que conta um sonho, né, para os animais, do mundo governado pelos animais, um mundo sem a humanidade, em que eu não quero fazer o spoiler, mas você tem que fazer um resumo, em que todos seriam iguais, os alimentos seriam produzidos por eles, consumidos por eles, ou seja, o que se prega é um coletivismo, né, ou a coletivização e o igualitarismo. Coisas utópicas, a gente já falou disso tudo. Ocorre que antes
de se ter a rebelião ou a revolução propriamente dita, o porco major morre e surgem dois líderes entre os animais. Novamente são dois porcos, Bola de Neve e Napoleão. E aí a crítica coloca Napoleão como sendo Stalin e Bola de Neve como sendo Trotsky. E aí desenrola a revolução, a tomada da granja, né, da fazenda, a expulsão do Jones, que era o proprietário, e depois há no começo aquele sentimento de igualdade, né, do coletivo. Há uma Constituição, que são 7 princípios que são colocados na parede do celeiro, e a vida vai caminhando até que começam a haver, né, algumas distinções, né? Os porcos, por serem mais inteligentes que os demais animais, acabam tendo alguns privilégios. Se você comparar com o regime comunista, com o que a esquerda prega, é justamente isso, né? A antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era muito criticada nessa questão também da tecnocracia, que era um grupo seleto de pessoas que participavam das decisões. E aí é engraçado que no livro ele coloca que no começo, né, no princípio, as decisões eram tomadas de formas coletivas por assembleia, em que pese os demais animais soubessem votar e votavam, eles não tinham eles não faziam indicações de proposituras para serem votadas. As proposituras sempre vinham dos porcos, quer seja do Bola de Neve, quer seja do Napoleão. E assim prosseguiu até que há um golpe, né? Na verdade, Napoleão pega 9 crias, né? 9 cachorrinhos de uma cria, os educa, os fideliza e forma o seu pequeno exército, que após numa assembleia, ainda quando havia assembleia, o Bola de Neve acaba, quando apresenta a construção de um ninho e Napoleão era contra, Bola de Neve acaba sendo expulso, né, com os animais, quer dizer, com os cachorros que eram fiéis a Napoleão, expulsando e mordendo e indo atrás dele. E aí, a partir desse momento, não haveriam mais assembleias, as ordens viriam apenas de Napoleão e os animais cumpririam, ou seja, você já teve uma casta superior, que eram os porcos, e uma casta inferior, que eram os animais. E nesse sentido, a gente não pode nem dizer que havia uma divisão de classes, né? E voltando no começo, já que ele fala bastante do comunismo, quando você começa a ver o sonho do Major e depois as preparações que existiram pelos dois porcos, você vê muito do livro do Manifesto Comunista, onde você tem uma incitação à briga de classes, né? O opressor e o oprimido se degladiando para que o oprimido tomasse o poder. Então é isso que ele narra nessa distopia, onde os oprimidos são os animais e os opressores são os donos da granja. Então prossegue, e eu não vou ficar falando sobre tudo, porque eu gostaria primeiro que vocês pudessem ler, e ainda nessa próxima semana a gente possa fazer uma live e conversar sobre o livro. Mas só adiantando, entre todos os 7 princípios, e num tempo maior a gente vai falar sobre isso, para não ficar um vídeo muito longo, você tem que todos os animais são iguais. Isso no começo da Revolução. No final da Revolução, esse princípio estava da seguinte forma escrito: todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Então, esse regime comunista, esquerdista, que existe, ou que existiu lá, na peça, e que se tenta implementar, da coletivização, e pregando a igualdade, ele não existe. A sociedade realmente ela acaba sendo dividida
por castas não, por classes, e dentro de cada classe você tem, sim, numa sociedade democrática, a possibilidade de ascensão. O que nos falta ao governo é dar essa possibilidade para que as pessoas possam se desenvolver e ter mobilidade entre as classes, né? Numa sociedade como essa proposta na Revolução dos Bichos, você acaba tendo uma sociedade estamental e com duas classes bem definidas. Ao final do livro, há uma confraternização, né, entre outras brigas e desavenças que humanos e porcos tiveram, né, e animais. No final do livro, quando alguns animais são mais iguais que outros, há uma comemoração entre porcos e humanos. E em determinado momento, depois de uns elogios de lado a lado, há uma discussão, e os animais que estavam de fora da casa, e essa festa era dentro da casa, eles não conseguem discernir quem eram os porcos e quem eram os animais, porque ambos se confundiam. E mais uma coisa, no começo dessa revolução, havia um mantra sempre uivado, né, ou repetido pelas ovelhas, né, que eram 4 bons, ou seja, 4 patas são bons, 2 pernas maus, né? E ao final do livro, quando os porcos, além de consumirem algo, dormirem em camas, viverem na casa grande, eles passaram a andar sobre 2 patas. E o mantra que foi modificado era que se 4 patas são boas, 2 patas é melhor ainda. Para você ver como a manipulação. Por isso eu convido vocês para que possam ler essa obra. É uma fábula moderna. Não sei se eu consegui fazer toda um resumo disso daqui. Existe muito mais coisa, e vocês, ao lerem isso, vocês vão ver que essa fábula é muito atual, quando você não pode dizer realmente o que você quer dizer, porque você pode ser reprimido. Quando ele coloca os cães, né, e os porcos para chicotear os outros animais para trabalharem, para definir as suas funções, eles não tinham escolhas. Então, o comunismo, o esquerdismo, propõe uma utopia, mas essa utopia, ao final, pode ser um grande pesadelo e as pessoas podem se arrepender. Da mesma forma que não se discernia quem eram os porcos e quem eram as pessoas, os próprios animais, e aí ele fala da égua quitéria, já não tinham certeza se eram mais bem tratados quando tinham o proprietário Jones, o humano, ou os porcos como os líderes. Uma coisa ainda interessante disso tudo é que sempre tinha um porco chamado Garganta, talvez pelo gogó que ele tinha, é isso que ele quer dizer, que era o camarada que tentava suavizar as ordens de Napoleão. Então, e Garganta, além de ter o seu Rolando Lero, na verdade, ele sempre vinha com dados, com planilhas, com estatísticas, demonstrando que a vida agora era melhor e que antes era ruim. Vejam, parece com algo que vocês veem hoje. Garganta chegava no gogó por meio dos canais de comunicação dele, né? Que era o tete-a-tete ali, a reunião com os animais, mostrando números, mostrando dados, depois se queimava tudo para não ficar nenhuma prova, e enfaticamente queria convencer os animais que a vida deles agora era melhor do que antes. Só que os animais não sentiam que a sua vida agora era melhor. Entenderam? Eles tentavam convencer os animais que a vida era melhor, que estavam fazendo aquilo em benefício dos animais,
porque o Jones poderia voltar e eles não queriam que o Jones, que era o antigo proprietário da granja, voltasse. Veja, sempre existe uma narrativa para te convencer que o que está sendo feito é o melhor para você, que se está pensando em você. Mas, na verdade, como mostra na Revolução dos Bichos, a narrativa era só para iludir os animais e continuar trabalhando. Então veja, George Orwell, ou Eric Arthur Blair, era um socialista que viu as atrocidades do comunismo e decidiu falar sobre isso. E esse livro até hoje é proibido na China. Um outro livro, mais adiante nós vamos conversar, eu já tentei falar sobre isso, mas não deu tempo, até pela densidade, é Psicologia de Massas do Fascismo, Wilhelm Reich. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque igual o Eric Arthur Blair, o George Orwell, Reich era um comunista, filiado ao Partido Comunista Alemão, e viu na época o nazismo crescer na Alemanha e apoiar o comunismo, acreditava nessa igualdade, nesse mundo perfeito e utópico que o comunismo prega, e acaba migrando para a Rússia, né? Isso lá por volta de 1933, 34, né? Por aí. Até um pouco antes da guerra, salvo engano. E o que Reich via na Rússia? A mesma coisa que Orwell. Ele vê que o comunismo é só uma fachada. O comunismo era tão autoritário ou pior que o fascismo ou o nazifascismo de Hitler. Não existe coisa boa no nazismo, nem no fascismo, nem no comunismo. O que o Reich coloca é que fascismo e comunismo são duas faces da mesma moeda que caminham sempre para o autoritarismo. Então, se a gente não quer autoritarismo, a gente tem que abrir a mente e contestar algumas coisas. Isso tudo hoje é para que a gente pense no que vem acontecendo, como querem empurrar as coisas goela abaixo, num cenário que a gente vê nacional, mundial, né? E as narrativas que são empregadas, onde nós devemos ter bastante clareza e manifestar contra aquilo que a gente acredita que seja um abuso, que seja um autoritarismo. Se deixarmos essas coisas caminhar do jeito que elas parecem caminhar, amanhã nós estaremos como os animais, não sabendo discernir quem realmente somos, porque todos os nossos direitos foram tirados e os cães ladram para que os animais permaneçam calados. Bom dia, fica a dica, Revolução dos Bichos, George Orwell, ainda nessa semana aqui, entre terça e quarta-feira, vou convidá-los para uma live para a gente debater e eu ouvir as críticas e sugestões de vocês sobre esse livro, sobre o que está acontecendo na nossa atualidade. Valeu, gente, fiquem com Deus, uma feliz Páscoa, e a Páscoa é um momento de paz, é o renascimento do Senhor Jesus Cristo, é um momento de esperança e temos que ter esperança. Fiquem com Deus e que o Senhor nos abençoe.